Muito bem, Wesley Dias por aqui para te dar mais uma dica especial. Na verdade, neste vídeo eu quero te dar 3 dicas para melhorar a taxa de conversão da sua loja virtual. Esse é um vídeo bem específico para quem deseja melhorar as vendas da loja virtual, focando na taxa de conversão. Então vamos lá para as 3 dicas especiais aqui. Antes, se você ainda não conhece o que é taxa de conversão, é definida como a proporção de transações bem-sucedidas em relação ao número de compradores que chegam à página de pagamento. Então, eu tenho aqui o número de compradores e quem consegue, de fato, fazer a transação até o final. Então, se eu tenho 100 pessoas que acessaram a loja e uma pessoa conseguiu comprar, eu tenho uma taxa de conversão de 1%. Essa é a ideia. Se 10 pessoas compraram, fecharam a compra, eu tenho 10% de taxa de aprovação aí de conversão. O que é interessante você também prestar atenção em relação à taxa de conversão é que muitas vezes a pessoa faz o pedido no boleto. Então o pedido foi feito, mas aí ela não paga o boleto, por exemplo. Aí você tem que ter a taxa de conversão real, ou seja, aquelas pessoas que de fato fizeram o pedido e depois pagaram. Muitas vezes também o cartão de crédito não aprova aquela transação. Então ela pode contar como conversão feita, mas você não houve mas não houve de fato o pagamento. E aí você tem uma taxa de conversão real e a taxa de conversão que muitas vezes é ali mostrada dentro da plataforma, dentro do Google Analytics. E aí eu trouxe para você aqui a conversão por categoria no Brasil em relação a um dado de 2017 ainda, mas que está bem próximo do dado de hoje. Olha só que interessante, a gente tem aqui a maior categoria com taxa de conversão mais alta no Brasil é alimentos e bebidas 2,93. Isso quer dizer que quase 3 pessoas de 100, quase 3 pessoas compram em uma loja de alimentos e bebidas. E olha que interessante aqui embaixo, o pet shop, achei bem baixo, 0,5%, ou seja, a cada 100 pessoas, nenhuma, quase aí, né, 0,5% fazem um pedido dentro de uma loja virtual de pet shop. É um dado de 2017, mas eu acredito que está muito próximo da realidade hoje também. E aí vamos então para as nossas dicas. A primeira coisa que você precisa observar é o seu checkout, ou seja, a página de finalização, onde o cliente vai fazer o fechamento do pedido. É a experiência do usuário a chave para impedir que compradores desistam. Experiência do usuário não é apenas no checkout, tá? A experiência do usuário começa desde quando ele entra na sua loja, da página inicial até a página de pagamento, até a entrega do produto. Mas, nesse aspecto específico de checkout, o que a gente tem aqui? Quanto mais simples o processo, melhor. Então, você tem que projetar e otimizar as páginas de checkout para que os clientes possam inserir facilmente a quantidade mínima necessária de informações. Então, se você não precisa do RG para fazer essa transação, tire esse campo. Se não precisa de alguns dados que você tem lá no seu checkout, ou seja, onde o cliente precisa preencher os dados para finalizar o pedido, remova aquele campo, né? E aí vai depender de cada plataforma para fazer isso, mas é interessante que você deixe o mais simples possível. Solicite apenas os dados importantes para a transação. Um outro aspecto importante é a questão de autenticação e gerenciamento de fraude. E aqui tem um dado importante, porque tem 2 formas básicas aqui que eu vou te explicar de vender pela internet com uma loja virtual. Ou você vai ter um gateway de pagamento, por exemplo, PagSeguro, PayPal, Pagar.me, ou você vai direto com o adquirente, por exemplo, Rede, Cielo, Stone. Dentro desse aspecto, muitas vezes, tem o processo de gerenciamento de fraude. Quando a gente está falando de PagSeguro, PayPal, você tem o gerenciamento de fraude lá feito por eles. Eles têm umas certas listas, lista branca, lista cinza, que gerencia esse processo de fraude. O ideal é ter um equilíbrio entre segurança e conversão, porque muitas vezes acontece o chamado falso positivo. O que é isso? A pessoa de fato quer comprar na loja, mas está sendo negado. Então é importante que você verifique com o seu gateway de pagamento ou com o adquirente que o processo é diferente, para que ele possa mostrar para você qual é o tipo de gerenciamento de fraude e autenticação do cliente. Quando você está trabalhando com PagSeguro e PayPal, por exemplo, é mais difícil, porque eles têm as regras do jogo. Quando você está trabalhando com Rede, Cielo, muitas vezes o processo de aprovação é feito pelo próprio lojista. E aí tem que ter um cuidado a mais para fazer esse processo de gerenciamento de fraude. E por último, eu quero dar aqui, na verdade, 3 pontos importantes, que é a terceira dica, para você melhorar essa experiência de pagamento. O que você tem que fazer agora? Primeiro, um diagnóstico. Vai analisar todos os pontos que você tem hoje e como que opera a experiência de pagamento na sua loja e construir um entendimento claro do que está ajudando e o que está dificultando o processo hoje de conversão. Depois você vai agir, você vai definir objetivos mensuráveis e testar minuciosamente diferentes soluções em potencial
para melhorar a experiência de pagamento hoje. E por último, vai começar a monitorar isso através de KPIs, ou seja, de indicadores de desempenho, se de fato aquilo que você fez nesses objetivos estão sendo mensuráveis e se estão sendo atingidos. Beleza? Se você quer mais conteúdo como este, acesse o meu site. Um grande abraço e até o próximo.